Imagine um dos chefes da máfia mais poderosos de Chicago. Um homem cujo nome por si só faz homens adultos tremerem. Ele está sentado sozinho no canto mais escuro de um bar sofisticado. Bebe uísque como faz todas as noites, totalmente inconsciente de que esta noite lhe traria o pedido mais estranho de toda a sua vida. Thorne Valencia tinha 37 anos. Era alto, com olhos cinzentos e frios e uma cicatriz sutil em sua bochecha esquerda. Um homem que construiu seu império com sangue e traição. Ele aprendeu da maneira mais difícil que o dinheiro compra lealdade, mas nunca a verdade. Ele vinha ao salão Obsidiana todas as noites. Não como o chefe que todos temiam, mas como um fantasma em busca de silêncio, vestido simplesmente de preto. Sem relógios chamativos, sem guarda-costas. Apenas um homem cansado de estar cercado por mentiras e mãos estendidas. Ele observava a senhora da limpeza trabalhar há meses. E lágrimas escorrendo por seu rosto, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. E sussurraria um apelo desesperado que o deixaria sem palavras. Por favor, senhor, eu estou implorando. Finja ser o namorado da minha filha por apenas uma noite. Salve-a do homem que quer destruí-la. Mas o que parecia um pedido absurdo de uma estranha se tornaria o início de uma história de amor que ninguém esperava. Muito menos o homem que havia esquecido o que era se importar com alguém além de si mesmo. Fique até o final para descobrir como a coragem desesperada de uma mãe transformou 3 vidas despedaçadas para sempre. Se você está gostando desta história, aperte o botão de curtir. Compartilhe com alguém que ama uma boa narrativa. E se inscreva para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. Naquela noite fatídica, quando a escuridão encontrou sua luz pela primeira vez. O Salão Obsidiana ficava no último andar de um prédio antigo e imponente no coração da Gold Coast, onde os mais ricos de Chicago viviam e gastavam dinheiro como se o amanhã nunca fosse chegar. Por fora, o bar parecia um clube exclusivo para a elite. O tipo de lugar em que pessoas comuns nem se atreveriam a entrar. Olha, com medo do desprezo nos olhos dos convidados vestindo ternos caros. Mas por dentro, o Salão Obsidiana era um mundo totalmente diferente. Um mundo de escuridão e segredos, onde acordos de milhões de dólares eram selados com um aceno de cabeça. Onde as figuras mais poderosas da cidade vinham para escapar da luz pública. O interior foi projetado apenas em tons escuros. Cadeiras de veludo preto, tão escuras quanto a noite, mesas de nogueira polidas até refletirem como um espelho. Luzes douradas e fracas pendiam do teto, lançando faixas entrelaçadas de sombra e brilho. Isso fazia com que cada rosto parecesse misterioso e difícil de ler. O cheiro de whisky premium se misturava com um leve traço de sândalo no ar. Isso criava uma atmosfera que era ao mesmo tempo luxuosa e sufocante. Era como se as próprias paredes guardassem inúmeros segredos que nunca seriam ditos em voz alta. A área VIP ficava no canto mais profundo do bar, separada do resto por uma pesada cortina de veludo e 2 degraus de mármore preto. Era o território de Thorne, o lugar onde ele se sentava sozinho todas as noites, das 9 às 11 horas. Nunca mais cedo, nunca mais tarde, como um ritual religioso que ele havia estabelecido para si mesmo. Ele sempre pedia exatamente 2 copos de uísque puro, sem gelo, sem água. Bebia lentamente enquanto seus olhos cinzentos e frios observavam tudo ao seu redor, sem perder um único detalhe. A equipe do local já estava acostumada com sua presença. Eles sabiam que não deviam perturbá-lo, a menos que ele sinalizasse. Sabiam que deviam trazer suas bebidas na hora certa e sair em silêncio. Para eles, ele era apenas um convidado misterioso com dinheiro. Um cavalheiro que preferia a solidão a conversas inúteis. Ninguém sabia que ele era o verdadeiro dono daquele lugar. Que cada dólar de lucro fluía para sua conta. Que o Salão Obsidiana era apenas um de dezenas de negócios legítimos que ele usava para lavar o dinheiro manchado de sangue de seu império do submundo. Apenas Frank Morrison, o gerente de 62 anos com cabelos brancos como a neve e olhos afiados como uma lâmina, sabia a verdade. Frank servia a família Valencia desde antes de Thorne nascer. Ele o viu crescer de um menino inocente para um chefão de sangue frio. E ele era a única pessoa neste mundo em quem Thorne confiava o suficiente para entregar as chaves deste pequeno reino. Thorne vinha aqui todas as noites não pelo whisky, embora gostasse da queimação descendo por sua garganta. Ele vinha porque este era o único lugar onde podia tirar a máscara do poder. O único lugar onde não precisava ser Thorne Valencia, o homem que toda Chicago temia.
não o chefe que controlava um império criminoso de centenas de milhões de dólares. Era um homem que ordenara assassinatos sem um tremor na mão. Aqui, neste canto escuro, ele era apenas um homem desgastado pela solidão. Uma alma perdida vagando por um mundo que ele construiu com as próprias mãos, mas ao qual nunca pertenceu de verdade. Fora daquelas paredes, todos queriam algo dele: dinheiro, poder, proteção, ou simplesmente a chance de ficar sob sua sombra e pegar quaisquer migalhas de glória que ainda caíssem dela. Eles sorriam para ele com sorrisos falsos. Falavam palavras doces que ele sabia serem mentiras. Estendiam as mãos amigáveis enquanto a outra mão escondia uma faca nas costas, esperando o momento de atacar. Ele tinha visto demais, perdido demais, sido traído vezes demais para confiar em alguém novamente. O dinheiro podia comprar lealdade, e ele sabia disso melhor do que ninguém, porque usou dinheiro para construir seu exército. Mas o dinheiro nunca comprou a verdade. Nunca comprou um coração sincero que o olhasse por quem ele era, ou em vez do que ele possuía. E talvez, no fundo de sua alma, Thorne tivesse perdido a esperança de encontrar isso há muito tempo. Thorne tomou um gole de uísque. A queimação familiar desceu por sua garganta. Mas não conseguiu afastar o frio que congelara dentro de seu peito por quase 20 anos. Sempre que se sentava sozinho neste canto escuro, as memórias voltavam como ondas imparáveis, arrastando-o para a noite fatídica que mudou tudo. Hoje ele tinha 18 anos quando viu seu pai ser morto a tiros bem na sua frente, no mesmo escritório que ele um dia acreditou ser o lugar mais seguro do mundo. Anthony Valencia, o homem que Thorne idolatrava como um deus, desabou no chão com 3 balas atravessando seu peito. O sangue se espalhou em uma poça escura sob a fraca luz amarela. Quem puxou o gatilho foi o sócio de seu pai por 20 anos, um homem que um dia se sentou à mesa deles em todos os jantares de domingo, que carregou Thorne nos braços quando ele era pequeno, que jurou lealdade até seu último suspiro. Mas a ganância e o poder transformaram esse juramento em cinzas. Transformaram um amigo em um traidor. Transformaram um adolescente despreocupado em uma criança órfã, tremendo ao lado do corpo de seu pai, enquanto o cheiro de pólvora ainda pairava denso no ar. Thorne ainda se lembrava dos olhos de seu pai naqueles últimos segundos. Não era medo, não era dor, mas uma mensagem silenciosa. Sobreviva. Seja forte, pegue tudo de volta. E ele fez exatamente isso. Aos 18 anos, Thorne assumiu o império de seu pai com violência e sangue, com noites sem dormir planejando vingança, com as balas que ele mesmo disparou na cabeça do homem que assassinou seu pai. Ele aprendeu a matar antes de aprender a amar. Ele aprendeu a não confiar em ninguém antes de aprender a abrir seu coração. Ele aprendeu a construir um muro ao redor de si mesmo, feito de aço e gelo. Os primeiros anos foram um caos. Guerras de território, emboscadas, negociações conduzidas com armas. Mas Thorne sobreviveu e cresceu. Transformou a família Valencia de uma organização enfraquecida no império mais poderoso de Chicago. Então Catherine apareceu 5 anos após a morte de seu pai, quando Thorne tinha 23 anos. E seu nome já havia se tornado um que todo o submundo temia. Ela era linda como um sonho, cabelos dourados como o trigo sob a luz do sol, olhos claros e azuis como um lago de outono, e um sorriso que poderia derreter até mesmo seu coração congelado. Pela primeira vez em 5 anos, Thorne se sentiu verdadeiramente vivo, em vez de apenas existir. Pela primeira vez, ele imaginou um futuro com outra pessoa. Pela primeira vez, ele baixou seu muro e deixou alguém entrar no terreno proibido que ele guardava com a própria vida. Ele amou Catherine com tudo o que tinha, com a intensidade feroz de um homem que nunca conheceu o amor. Pelo por dinheiro de Victor Chen, o chefe rival por dinheiro de Victor Chen, o chefe rival da Zona Sul de Chicago. Ela vendeu informações sobre sua agenda, sobre os pontos fracos em sua segurança, sobre tudo o que aprendeu nas noites em que deitou ao lado dele na cama. A emboscada veio em uma noite de chuva implacável, quando Thorne estava a caminho de casa após uma reunião com sócios. 12 atiradores. Há 4 veículos o cercando, e uma tempestade de balas que durou 15 minutos e pareceu interminável. Ele sobreviveu apenas porque Reed Sullivan, seu braço direito leal, arriscou a vida para atravessar o bloqueio e levá-lo ao hospital, quando o sangue já havia encharcado todo o banco de trás. 3 balas dentro dele, 2 semanas na terapia intensiva, e inúmeras noites sem dormir,
olhando para o teto, perguntando por quê. Por que ela fez aquilo? Por que ele foi estúpido o suficiente para confiar nela? Por que ele ainda estava vivo quando deveria ter morrido e acabado com tudo? Catherine desapareceu com o dinheiro que Victor Chain lhe pagou. E os rumores diziam que ela foi para o exterior viver uma vida luxuosa com dinheiro manchado com o sangue dele. Thorne não a perseguiu. Ele não buscou vingança. Ele simplesmente a apagou de sua memória, como se ela nunca tivesse existido. Mas a ferida que ela deixou nunca cicatrizou. Ela se gravou em seu coração como a cicatriz em sua bochecha, lembrando-o todos os dias que ninguém podia ser confiável, que o amor era apenas uma mentira envolta em açúcar, que ele nunca mais cometeria aquele erro. Depois disso, Thorne congelou seu coração completamente, tornando-se o homem que toda Chicago teme hoje. Um chefe da máfia frio e implacável que não conhecia misericórdia. Um fantasma solitário sentado no canto escuro de um bar todas as noites. Perguntando-se se esse vazio era tudo o que restava de sua vida. Enquanto Thorne estava imerso em suas próprias memórias dolorosas, não muito longe, uma mulher limpava silenciosamente o chão do bar, com mãos endurecidas por anos de trabalho. Maggie Hartwell tinha 58 anos. Seu cabelo, mais da metade prateado, estava preso em um coque arrumado na nuca. Seu rosto envelhecido era esculpido com as rugas do tempo e uma preocupação que nunca se afrouxava de verdade. Ela trabalhava no salão Obsidiana há 12 anos. Todas as noites, das 6 da tarde à meia-noite, limpando o licor derramado dos azulejos de mármore. Polindo copos de cristal caros, cujo preço de um único provavelmente equivalia a um mês inteiro de seu salário. Limpando o que restava depois que os clientes ricos partiam em carros reluzentes. Ela se movia pela escuridão como um fantasma, silenciosa e invisível. Exatamente como os trabalhadores manuais eram frequentemente tratados no mundo dos ricos. Visíveis, mas não reconhecidos. Presentes, mas de alguma forma inexistentes. Mas Maggie não reclamava. Ela estava muito acostumada a viver nas sombras, muito acostumada a engolir sua dor e dar mais um passo adiante pelas pessoas que amava. 15 anos antes, em uma noite gelada de inverno nos subúrbios de Chicago, Maggie estava voltando para casa após um turno extra em um restaurante. Foi quando viu um carro bater em um poste de luz e explodir em chamas. Ela não pensou, não hesitou. Correu direto para o fogo enquanto outros recuavam, observando e pedindo ajuda. Dentro do carro havia um jovem, inconsciente, com sangue escorrendo pela testa. E as chamas já estavam se aproximando do assento do motorista. Maggie usou toda a força que tinha para abrir a porta retorcida. Alcançou o interior e arrastou o jovem para fora enquanto o fogo atingia seus braços. A dor rasgou sua carne. O cheiro de cabelo e pele queimados invadiu seu nariz. Mas ela não parou até tê-lo puxado para longe o suficiente para estar seguro. Apenas segundos antes do tanque de gasolina explodir e transformar o carro em uma bola de fogo. Aquele jovem era o filho de Frank Morrison, o gerente do salão Obsidiana. Um homem que havia perdido a esposa anos antes e tinha apenas seu único filho como razão para continuar vivendo. Quando Frank chegou ao hospital e viu Maggie deitada em uma cama com os dois braços envoltos em bandagens brancas, ela deu um sorriso fraco e disse: qualquer mãe teria feito o mesmo. Frank chorou pela primeira vez em décadas na frente de uma estranha e jurou que a recompensaria de qualquer maneira que pudesse. As queimaduras nos braços de Maggie deixaram cicatrizes permanentes. A pele ficou esticada e enrugada em uma teia emaranhada de sulcos, dos pulsos aos cotovelos. Mas ela nunca se arrependeu. Frank manteve sua promessa. Ele a contratou como zeladora no salão Obsidiana, com um salário maior do que qualquer emprego que ela já teve. Permitiu que ela trabalhasse no turno da noite para que pudesse cuidar de sua família durante o dia. E a tratou como uma benfeitora nos últimos 12 anos. A vida de Maggie nunca foi fácil. Seu marido, Robert Hartwell, era um trabalhador da construção civil gentil e simples. O homem que ela amava desde os 18 anos e com quem jurou ficar até seus cabelos ficarem brancos e seus dentes envelhecerem. Mas o destino foi cruel. 17 anos antes, quando Phoebe tinha 10 anos e Miles apenas 2, Robert caiu do 12º andar de uma obra porque sua linha de segurança se rompeu. Ele morreu na hora, deixando Maggie sozinha com 2 filhos pequenos. Um apartamento alugado perto do fim do contrato. E um pequeno seguro que não era suficiente nem para cobrir os custos do funeral. Ela se lembrava daquele dia como se estivesse gravado em seus ossos.
O dia em que Phoebe ficou ao lado do caixão de seu pai com os olhos âmbar secos, porque já havia chorado todas as suas lágrimas. Sua mão segurava a mão de seu irmão de 2 anos, que ainda era muito jovem para entender por que o papai nunca mais voltaria para casa. Meg jurou no túmulo de seu marido que criaria seus filhos, não importava o custo, e que não os deixaria sofrer, que faria tudo o que uma mãe poderia para compensar a ausência de um pai. E por 17 anos Meg manteve essa promessa. Ela trabalhou em todo tipo de emprego, de garçonete a faxineira de escritórios, de lavar roupa para outros a cuidar dos filhos dos vizinhos. Às vezes, mantendo 3 empregos ao mesmo tempo, apenas para ganhar dinheiro suficiente para seus filhos irem à escola e terem comida todos os dias. Suas mãos ficaram calejadas, suas costas curvadas por noites debruçadas sobre o chão. Mas ela nunca reclamou, nunca deixou seus filhos a verem chorar. Nunca os deixou saber que havia noites em que ela passava fome para guardar a última porção de comida para eles. Ela era uma mãe nas sombras, sacrificando-se silenciosamente sem precisar ser vista, suportando silenciosamente sem precisar ser reconhecida, precisando de apenas uma coisa: que seus filhos pudessem ter uma vida melhor. E ela ficaria contente. Mas esta noite, enquanto Meg empurrava seu carrinho de limpeza pela área VIP e olhava para o homem sentado sozinho no canto escuro, ela sabia que estava prestes a fazer algo que nunca ousou fazer em toda a sua vida: pedir a ajuda de um estranho. Porque sua filha estava caindo em um desespero do qual Meg não conseguia salvá-la sozinha. Phoebe Hartwell era a razão pela qual Meg ainda estava de pé depois de tantos anos lutando com a vida. Seu maior orgulho e também a preocupação que nunca diminuía no coração de uma mãe. 27 anos, com longos cabelos castanhos caindo pelas costas, e olhos âmbar herdados de seu falecido pai, que sempre continham uma luz teimosa que nenhuma dificuldade poderia apagar. Ela era linda. Não a beleza deslumbrante e polida das garotas ricas, mas a beleza crua de uma flor selvagem florescendo em solo árido, resiliente e radiante à sua maneira. Mas se você olhasse mais de perto, veria as olheiras sob aqueles olhos de muitas noites sem dormir. As feições finas, mais magras do que deveriam, por refeições puladas. E aqueles ombros pequenos curvados sob fardos que nenhuma mulher na casa dos 20 anos deveria ter que carregar. Phoebe já foi uma estudante de finanças excepcional na Universidade de Illinois. Uma das mais brilhantes de sua turma, com uma média de notas quase perfeita e um futuro promissor pela frente. Os professores a olhavam com expectativa. Grandes empresas começaram a notá-la em seu 3º ano. E Phoebe sonhava com o dia em que se formaria, conseguiria um bom emprego e tiraria sua mãe e seu irmão mais novo do apartamento apertado e surrado em que viviam há tantos anos. Mas esse sonho se despedaçou em seu último ano de faculdade, quando Miles foi diagnosticado com uma doença cardíaca congênita e precisava de uma cirurgia urgente. A família não tinha um plano de saúde bom o suficiente. Os custos médicos se acumularam como uma montanha, e alguém teve que se sacrificar. Phoebe não hesitou. Ela trancou a faculdade faltando apenas um semestre para a formatura. Desistiu de tudo o que construiu ao longo de 4 anos e se jogou no trabalho para ganhar dinheiro. Sua mãe chorou a noite toda, implorando para que ela não desistisse. Mas Phoebe apenas a abraçou e disse que um diploma poderia esperar, mas seu irmão não. A partir daquele momento, a vida de Phoebe se tornou uma espiral interminável de trabalho e dívidas. Cada dia começava às 5 da manhã, quando ela acordava em um quarto pequeno e escuro para se preparar para seu turno de garçonete em uma lanchonete modesta na Zona Sul. Ela carregava pratos, limpava mesas, enxugava cadeiras, sorria para clientes exigentes e gorjetas mesquinhas das 6 da manhã até a 1 da tarde. Depois, corria para um ônibus que cruzava a cidade até um pequeno escritório de advocacia no centro, onde trabalhava como assistente administrativa das 2 da tarde até as 8 da noite, cuidando de papelada, organizando arquivos, atendendo telefones e suportando os olhares assediadores de um chefe contra quem não podia revidar, por medo de perder o emprego. À noite, quando outras pessoas já estavam dormindo, Phoebe se sentava em frente a um computador antigo em seu quarto para vender coisas online, postando anúncios de produtos, respondendo a mensagens de clientes, embalando pedidos para enviar até seus olhos ficarem turvos de exaustão.
geralmente por volta de 1 ou 2 da manhã. 4 horas de sono por noite se tivesse sorte. 3, se houvesse muitos pedidos para cuidar. E algumas noites ela não dormia nada, porque as dores de cabeça de estresse vinham sem aviso e se recusavam a ir embora. Ela vivia de café preto e barras de proteína baratas. Pulava refeições com tanta frequência que seu estômago se acostumou a uma fome baixa e constante, como uma companhia indesejada. Seu peso caiu a um ponto perigoso, suas clavículas se destacando sob a pele pálida e sem sol. Mas ela não tinha tempo para se preocupar consigo mesma quando cada dólar que ganhava já tinha um destino. Aluguel, contas, medicação de Miles, parcelas das contas do hospital. Dinheiro entregue à sua mãe para que ela não precisasse fazer muitas horas extras. Mesmo com 3 empregos ao mesmo tempo, a renda de Phoebe ainda não era suficiente para pagar a enorme dívida médica que esmagava a família. Todo mês ela olhava para o número na fatura do hospital e sentia como se estivesse tentando esvaziar o oceano com uma colher. Quanto mais ela trabalhava, mais a dívida parecia crescer por causa dos juros, de cobranças inesperadas. Porque Miles precisava de um novo medicamento que custava ainda mais. Mas Phoebe nunca deixou ninguém vê-la desmoronar. Na frente de sua mãe, ela sempre sorria e dizia que tudo ficaria bem. Na frente de Miles, ela se mantinha animada, falando sobre o futuro, quando ele melhoraria e eles viajariam juntos. Ela escondia as noites em que chorava sozinha no banheiro. Escondia os momentos em que se olhava no espelho e não reconhecia o rosto abatido que a encarava. Escondia o medo de que, no pós-pós, não importava o quanto tentasse, ainda não seria suficiente para salvar seu irmão mais novo. Seus olhos âmbar ainda queimavam com vontade, mas essa chama estava começando a vacilar sob o vento frio de uma realidade implacável. Miles Hartwell era a razão pela qual Phoebe desistiu de tudo. O batimento cardíaco em contagem regressiva, dia após dia, que não a deixava parar nem por um segundo. 19 anos, ele tinha cabelos castanhos como os de sua irmã, olhos castanhos e quentes como os de sua mãe, e um sorriso gentil como o do pai que perdeu, aquele de quem mal se lembrava. Ele era brilhantemente inteligente. O tipo de inteligência que os professores notavam desde o momento em que ele entrou no ensino fundamental. O tipo que o permitiu pular 2 séries e se formar no ensino médio aos 16 anos como o melhor aluno da turma. O MIT lhe concedeu uma bolsa de estudos integral, uma honra que apenas uma pequena porcentagem de estudantes em todo o país recebia. E Miles chorou quando segurou aquela carta de aceitação, porque finalmente podia mostrar à sua família que seus sacrifícios não foram em vão. Mas o destino foi cruel e seu frágil coração congênito não o deixaria ir mais longe. A condição cardíaca o acompanhava desde o nascimento, como uma bomba relógio, silenciosa em seu peito, esperando o dia em que explodiria. Durante sua infância, ele não podia correr como as outras crianças. Não podia praticar esportes. Não podia fazer nada que acelerasse seu coração, porque temiam que a dor no peito viesse e o mandasse para a emergência mais uma vez. Hoje que ele se acostumou a ver a vida através de uma janela. Acostumou-se a ler livros em vez de correr atrás de uma bola. Acostumou-se com o olhar preocupado nos olhos de sua mãe e irmã sempre que tossia uma vez ou respirava um pouco mais rápido que o normal. No ano passado, assim que começou o seu segundo ano no MIT, ele desmaiou no meio de uma sala de aula e foi levado às pressas para o hospital em estado crítico. O médico disse que seu coração havia enfraquecido a ponto de não poder mais esperar. E acho que ele precisava de uma cirurgia de substituição de válvula em 6 meses, se não quisesse enfrentar o risco de morte. O custo dessa cirurgia era de $300.000. Um número enorme que a família Hartwell nunca poderia alcançar, pois seu plano de saúde era apenas o mais básico. O tipo destinado a pessoas pobres que não podiam pagar por um plano melhor. Miles teve que trancar a faculdade e voltar para casa. Desistir do sonho do MIT pelo qual trabalhou a vida inteira. Ficar deitado em um quarto pequeno, olhando para o teto e contando cada batimento cardíaco irregular, marcando uma contagem regressiva para o dia final. Ele se odiava por ser um fardo para sua família. Odiava que cada dólar que Phoebe ganhava com suor e lágrimas fosse para um buraco negro, sem fundo chamado contas de hospital. Odiava não poder fazer nada além de ficar ali deitado e esperar enquanto sua irmã se desgastava um pouco mais a cada dia. Uma noite,
Quando Phoebe acabara de chegar em casa após um turno tardio, Miles pegou a mão dela com seus dedos finos e trêmulos e disse para ela não tentar mais, para deixá-lo ir, porque ele era apenas um peso arrastando toda a família para o abismo. Phoebe deu um tapa nele, a primeira vez em sua vida que ela bateu em seu irmão mais novo. Depois o puxou para seus braços e soluçou na escuridão de seu quarto apertado. Ela disse que ele era tudo o que ela tinha. A razão pela qual ela acordava todas as manhãs, a única luz nesta vida escura, e que ela preferia morrer a perdê-lo. Nunca mais diga essas palavras. Ela sussurrou em seu ouvido enquanto suas lágrimas encharcavam seu ombro. Eu vou encontrar um jeito. Eu prometo a você. Não importa o que eu tenha que fazer, eu vou te salvar. Miles não disse nada. Ele apenas a abraçou mais forte e chorou com ela, porque sabia que Phoebe não falava levianamente. Ela realmente se queimaria para mantê-lo aquecido. E isso o machucava mais do que qualquer dor em seu peito jamais poderia. Eles eram tudo um para o outro. Dois irmãos órfãos de pai criados na pobreza, com apenas um ao outro e uma mãe desgastada pelo trabalho para sustentá-los contra este mundo vasto e implacável. Phoebe faria qualquer coisa para salvar Miles. Ela jurou isso no túmulo de seu pai. E ela manteria esse juramento, não importava o preço que tivesse que pagar. Mas a promessa de salvar seu irmão não era a única coisa pesando nos ombros de Phoebe, porque outro demônio a perseguia todos os dias no trabalho. Um predador em um terno caro com um sorriso oleoso que a fazia tremer toda vez que tinha que encará-lo. Preston Whitmore, terceiro de 45 anos, era um advogado sênior e chefe direto de Phoebe no escritório de advocacia onde ela trabalhava no turno da tarde como assistente administrativa. Ele era o tipo de homem nascido em berço de ouro. Criado em uma mansão em um subúrbio rico, educado em escolas particulares de prestígio, e depois se formou em uma faculdade de direito de primeira linha, sem nunca ter que lutar de verdade, porque o dinheiro de sua família já havia aberto todas as portas. Ele tinha uma esposa que era filha de um poderoso juiz federal. 3 filhos em escolas particulares, cuja anuidade anual equivalia ao salário anual inteiro de Phoebe. E uma mansão em Lincoln Park, no valor de milhões de dólares. Na superfície, Preston Whitmore. Terceiro era a imagem do sucesso que a sociedade admirava. Mas sob esse verniz brilhante, havia um predador vestindo pele humana. Uma besta que vivia para caçar os fracos que não podiam revidar. Nos últimos 6 meses, desde o dia em que Phoebe entrou no escritório, Preston a tinha como alvo. Da mesma forma que um caçador mira um jovem cervo separado do rebanho. Começou com olhares que demoravam demais em seu corpo quando ela passava pelo corredor. Mas é o tipo de olhar que a fazia se sentir nua, mesmo estando totalmente vestida. Depois vieram os toques acidentais quando ela lhe entregava arquivos. Sua mão roçando seu pulso, seu ombro, às vezes mais baixo. E Phoebe tinha que usar toda a sua contenção para não gritar ou empurrá-lo, porque sabia quais seriam as consequências. Comentários grosseiros sobre sua aparência, sobre como sua saia se ajustava ao seu corpo, sobre como ela seria mais bonita se sorrisse mais e relaxasse mais. Sempre sussurrados em seu ouvido quando ninguém mais estava por perto. Phoebe queria denunciá-lo. Queria gritar na cara dele que ele era nojento. Queria quebrar aquele nariz reto que ele havia aperfeiçoado cirurgicamente. Mas não podia. A esposa de Preston era filha de um juiz federal. Sua família tinha conexões com metade da alta sociedade de Chicago. E já havia 3 mulheres antes de Phoebe que tentaram denunciar seu assédio. Apenas para acabarem demitidas por motivos fabricados, com suas reputações manchadas e seus casos resolvidos silenciosamente com dinheiro e acordos de confidencialidade. Preston Whitmore. Terceiro era o tipo de monstro que a lei protegia. E ele sabia disso, gostava disso, usava isso para caçar, sem nunca temer punição. Na semana passada, ele chamou Phoebe em seu escritório particular. Fechou a porta com aquele sorriso que ela aprendeu a temer. E lhe deu um ultimato que a congelou no lugar. A gala anual da firma seria realizada neste fim de semana, e ele disse em um tom como se estivesse lhe concedendo um favor, e ele queria que Phoebe fosse com ele como sua namorada. Não era uma oferta, era uma exigência. Se ela recusasse, ele garantiria que ela fosse demitida por mau desempenho. E com uma má referência dele, ela nunca mais encontraria outro emprego de escritório em Chicago. Phoebe ficou em seu escritório com as pernas tremendo, e a amargura entupindo sua garganta, querendo recusar na hora. Mas pensando em Miles esperando pelo dinheiro da cirurgia,
pensando em sua mãe curvada sob o trabalho, pensando nas contas empilhadas na mesa que ela não sabia como pagaria, ela não disse nada. Ela apenas pediu mais tempo para pensar e Preston sorriu em triunfo, como um homem que sabia que sua presa não tinha para onde correr. Naquela noite, Phoebe chegou em casa com o rosto pálido e os olhos vazios. Ela não jantou, não falou com a mãe, mesmo quando Maggie fez perguntas preocupadas. Ela foi direto para o banheiro apertado, trancou a porta, ligou a água o mais alto que pôde para que ninguém ouvisse. Depois, afundou no chão de azulejo frio e soluçou como uma criança. Ela chorou de desespero, de raiva, de nojo de si mesma ao imaginar ter que ir com Preston por uma única noite. Porque ela sabia que se recusasse, seu irmão poderia morrer. Mas se concordasse, sua alma morreria com ele. Maggie ficou do lado de fora da porta do banheiro, ouvindo sua filha chorar. Seu coração parecia que alguém o estava esmagando com um punho. E foi naquela mesma noite que o pensamento louco sobre o homem misterioso no bar começou a tomar forma em sua mente. Naquela noite, no salão Obsidiana, o relógio já marcava 10 horas. E o bar estava esvaziando, como sempre acontecia nas noites de semana. Os últimos convidados saíram com risadas que se desvaneceram à medida que se afastavam. Deixando o amplo espaço mergulhado em uma luz dourada e fraca, e no jazz suave que vinha dos alto-falantes escondidos nas paredes. Thorne ainda estava sentado em seu lugar de sempre na seção VIP. Seu segundo copo de uísque já estava pela metade. Seus olhos cinzentos e frios fixos em uma distância vazia, como se estivesse falando com os fantasmas de seu passado. Não muito longe, Maggie empurrava seu carrinho de limpeza para frente e para trás, em frente à área VIP pela quinta vez. Seu coração martelava em seu peito envelhecido. Suas mãos agarravam o cabo da vassoura com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela vinha pensando nisso há 2 dias, desde a noite em que ouviu Phoebe chorando no banheiro, pesando todas as opções possíveis e não encontrando outra saída. Ela não tinha dinheiro para contratar alguém para fingir. Não tinha parentes ou amigos em quem confiasse o suficiente para pedir. E o tempo estava se esgotando, porque a gala era em apenas 2 dias. O homem misterioso sentado naquele canto escuro era sua única esperança. Mesmo que essa esperança fosse tão fina quanto um fio em uma tempestade. Ao longo de meses de observação, Maggie ouviu tratar a equipe com um respeito que poucos clientes ricos demonstravam. Ela ouviu deixar gorjetas generosas sem fazer alarde. Ela ouviu ajudá-la a se levantar quando ela escorregou acidentalmente perto de sua mesa, sem um pingo de irritação ou desprezo. Ela não sabia quem ele era. Não sabia o que ele fazia. Ela só sabia que havia algo naqueles olhos frios que a lembrava do olhar de seu marido. Duro por fora, mas quente por dentro. O olhar de um bom homem tentando esconder seu coração do mundo. Maggie respirou fundo, soltou o cabo da vassoura e caminhou em direção à área VIP com as pernas trêmulas. Cada passo era uma batalha contra o medo, com a vergonha de ter que se rebaixar para implorar a um estranho. E com o terror de que ele recusaria e tudo se dissolveria em nada. Mas ela pensou em Phoebe definhando um pouco mais a cada dia. Pensou em Miles contando cada batimento cardíaco. E ela sabia que estava disposta a fazer qualquer coisa. Até mesmo se ajoelhar diante de um estranho, se fosse o que fosse preciso. Quando ela parou na mesa de Thorne, ele ergueu o olhar. Um lampejo de surpresa passou por seus olhos cinzentos. Porque essa era a primeira vez em 12 anos que alguém ousava se aproximar de sua mesa sem seu sinal. Maggie não falou a princípio. Ela deu mais um passo, curvou-se e pegou a mão dele com suas mãos calejadas, mãos marcadas por velhas cicatrizes de queimadura. Senhor, ela começou, sua voz trêmula, mas firme com determinação. Eu sei que isso não é apropriado, e você tem todo o direito de me mandar embora. Mas, por favor, apenas me escute por alguns minutos. Thorne não puxou a mão de volta e não disse uma palavra. Ele apenas a observou com uma expressão que ela não conseguiu ler. E esse silêncio deu a Maggie a coragem para continuar. Ela lhe contou sobre Phoebe, sobre sua filha de 27 anos, que desistiu de seu futuro para sustentar a família. Sobre 3 empregos todos os dias que a estavam consumindo como uma vela acesa nas 2 pontas. Ela lhe contou sobre Miles, sobre um coração em contagem regressiva. Sobre uma cirurgia que custava $300 mil e nenhum lugar para encontrar o dinheiro. E ela lhe contou sobre Preston Whitmore, sobre um demônio vestindo pele humana que estava encurralando sua filha.
Sobre o ultimato para comparecer à gala como sua namorada ou perder o emprego. Sobre como Phoebe perderia a única renda que poderia salvar seu irmão se ninguém fosse com ela naquela noite. Lágrimas rolaram pelo rosto enrugado de Maggie enquanto ela falava. Eu não tenho nada para lhe retribuir. Sou apenas uma pobre zeladora. Mas eu o observei por meses e sei que você é um homem gentil. Eu vi como você trata pessoas como eu. Pessoas que os outros fingem ser invisíveis. E eu sei que você não é cruel, mesmo que tente parecer assim. Por favor, eu estou implorando. Ajude minha filha por uma noite. Finja ser o namorado dela e a leve para aquela festa para que aquele homem não possa tocá-la. Apenas uma noite. E depois você pode nos esquecer como se nunca nos tivesse conhecido. Mas essa uma noite pode salvar a vida da minha filha. Ela ergueu o rosto e olhou para Thorne com os olhos vermelhos de lágrimas. Desespero e esperança entrelaçados, esperando por sua resposta, da mesma forma que uma alma condenada espera por uma sentença. Thorne ficou em silêncio por tanto tempo que Maggie começou a pensar que ele chamaria a segurança para arrastá-la por ousar incomodar um convidado importante. Mas ele não o fez. Ele apenas a olhou com olhos cinzentos tão profundos que pareciam dois abismos frios. E havia algo naquele olhar que Maggie não conseguia nomear. Os olhos vermelhos de lágrimas da velha mãe ajoelhada diante dele despertaram uma memória que Thorne havia enterrado por quase 30 anos. Uma memória de uma mulher com olhos exatamente assim. Avermelhados de tanto chorar, de tanta dor, de saber que estava prestes a deixar seu filho e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Sua mãe morreu de câncer quando ele tinha 8 anos, em um hospital público subfinanciado. Na época em que seu pai ainda não havia construído um império, quando o dinheiro era suficiente apenas para analgésicos baratos e não para uma cirurgia que poderia ter salvado sua vida. Ele se lembrava daquela última noite com a clareza de algo gravado nele. A maneira como sua mãe segurou sua mão com seus dedos finos e gelados e sussurrou que ele deveria viver bem, que ele deveria se tornar um bom homem. O que não deveria deixar a escuridão engolir seu coração. Ele prometeu a ela entre lágrimas, mas a vida o empurrou para longe daquela promessa, transformando-o no monstro que sua mãe nunca teria querido ver. A última vez que Thorne chorou foi na noite em que sua mãe fechou os olhos, e desde então ele havia esquecido como era ter lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas agora, observando esta velha mãe se ajoelhar e implorar por sua filha, ele sentiu algo começar a rachar dentro do gelo que estava congelado por décadas. Não era pena, não era fraqueza, era algo que ele acreditava ter morrido há muito tempo, se movendo, tentando acordar. Por que você acha que eu concordaria? Thorne perguntou finalmente, sua voz baixa e fria como sempre, mas sem a ameaça usual por baixo dela. Eu não te conheço. Eu não conheço sua filha e não tenho motivo para ajudar. Maggie olhou para ele, as lágrimas ainda caindo. Mas seus olhos iluminados com algo como uma crença feroz, enquanto ela respondia, porque você tem olhos como os do meu marido, senhor. Meu marido também era um homem de poucas palavras. Frio por fora, nunca mostrando emoção na frente dos outros. Mas ele amava sua família com todo o coração e estava disposto a fazer qualquer coisa pelas pessoas que amava. Eu vejo esse olhar em você todas as noites quando você se senta sozinho aqui. O olhar de um homem solitário escondendo seu coração, não o olhar de um homem mau. Eu posso estar errada. Você pode recusar e eu aceitarei. Mas o coração de uma mãe me diz que você não é tão cruel quanto quer que as pessoas pensem que você é. Thorne a observou, e naquele momento ele viu sua mãe. Ele viu o sacrifício silencioso de mulheres que fariam qualquer coisa por seus filhos. Até mesmo se rebaixar para implorar a um estranho em desespero. Ele jurou que nunca mais confiaria em ninguém depois de Catherine. Ele construiu seus muros tão altos que ninguém poderia alcançá-lo. Mas esta velha mãe não queria seu dinheiro. Ela não queria seu poder. Ela queria apenas uma noite, um ato de bondade que pudesse salvar sua filha das mãos de um predador. E pela primeira vez em quase 20 anos, Thorne Valencia fez algo sem vantagem, sem cálculo, sem poder, sem dinheiro. Ele assentiu lentamente e disse, uma noite. Eu ajudarei sua filha por uma noite. Maggie congelou por um instante, como se não pudesse acreditar no que ouviu. Então ela começou a soluçar, curvou a cabeça sobre a mão dele e balbuciou palavras de gratidão que mal se formaram. Obrigada, senhor. Muito obrigada, ela disse entre soluços. Você não sabe o que isso significa para minha família.
Eu não sei como poderei retribuir. Thorne retirou sua mão gentilmente, não por irritação, mas porque não estava acostumado a ser tocado sem uma agenda por trás. Não precisa me retribuir, ele disse secamente. Apenas me diga a hora, o lugar e o nome do homem que está pressionando sua filha. Maggie enxugou as lágrimas com a manga e começou a explicar em detalhes. A gala era no Hotel Península na noite de sábado. Preston Whitmore. Terceiro era o nome do homem. O nome de sua filha era Phoebe Hartwell. E ela morava no apartamento número 12, no terceiro andar, na Zona Sul. Quando Thorne ouviu o nome Preston Whitmore, sua testa se franziu levemente. Um arrepio passou por seus olhos cinzentos porque ele conhecia aquele homem. Um homem que costumava trabalhar para um de seus rivais e agora estava caçando a filha desta mãe. Interessante, ele murmurou baixo demais para Maggie ouvir, enquanto ela ainda chorava e agradecia, como se ele tivesse acabado de lhe entregar um milagre. Thorne voltou para sua cobertura no último andar de um arranha-céu no centro da cidade, quando o relógio já marcava 11 da noite. Mas ele não tinha intenção de dormir. Então ele se serviu de outro uísque, afundou em uma poltrona de couro preto de frente para uma parede de vidro que emoldurava Chicago em um brilho de luzes e pegou o telefone para ligar para Reed Sullivan. Reed atendeu no segundo toque, mesmo sendo tarde. Sua voz clara e alerta, como se nunca dormisse, esperando por ordens de seu chefe, como sempre fazia. Preciso de informações sobre duas pessoas, disse Thorne, curto e sem rodeios. Phoebe Hartwell e Preston Whitmore. Terceiro, o mais detalhado possível. Entregue-me antes do amanhecer. Reed não perguntou por quê. Ele trabalhava para Thorne há tempo suficiente para saber que perguntas eram um luxo desnecessário. Ele apenas disse sim e encerrou a chamada para poder começar. Thorne sentou-se na escuridão, olhando para uma cidade adormecida e se perguntando o que diabos ele tinha acabado de fazer. Ele concordou em ajudar uma completa estranha. Ele quebrou a regra de não se envolver com ninguém. A regra que ele manteve inabalável por quase 20 anos, e ele não entendia por quê. Talvez porque os olhos vermelhos de lágrimas da velha mãe se parecessem demais com os de sua própria mãe. Talvez porque aquela frase sobre olhos frios por fora, mas quentes por dentro, tivesse tocado algo que ele pensava estar morto há muito tempo. Ou talvez ele estivesse simplesmente cansado da vida monótona que se repetia dia após dia. E queria fazer algo diferente, mesmo que fosse apenas por uma noite. Seja qual for o motivo, ele havia dado sua palavra. E Thorne Valencia não voltava atrás em sua palavra. Às 2 da manhã, seu telefone vibrou com uma mensagem de Reed, junto com 2 dossiês detalhados. Ele abriu o primeiro arquivo sobre Phoebe Hartwell e começou a ler sob a luz azul e fria da tela. 27 anos, nascida e criada em Chicago. Pai morreu quando ela tinha 10 anos. Escolas públicas, formou-se no ensino médio como a melhor aluna da turma. Aceita na Universidade de Illinois em finanças com uma bolsa parcial. Média de notas quase perfeita por 4 anos. Uma vez recomendada por professores para programas de estágio em grandes empresas financeiras. Um futuro brilhante pela frente, até que ela trancou a faculdade durante seu último ano por motivos familiares. Atualmente trabalhando em 3 empregos. Turno da manhã como garçonete em uma lanchonete na Zona Sul. Turno da tarde como assistente administrativa na Harrison e Associados. Mocia à noite vendendo online, totalizando cerca de 18 horas de trabalho por dia. Sem namorado, sem vida social, sem sinal de que tivesse tempo para algo além do trabalho e da família. Um histórico limpo, sem manchas. Nenhuma dívida ruim, além da dívida médica de seu irmão. Nenhum envolvimento em qualquer atividade ilegal. Nenhuma conexão com qualquer organização da qual Thorne precisasse se preocupar. Ele rolou para baixo e parou na foto anexada. Uma imagem tirada da câmera de segurança da lanchonete. A imagem não era nítida, mas clara o suficiente para ele ver seu rosto. Thorne já havia visto muitas mulheres bonitas em sua vida. Supermodelos, empresárias poderosas, herdeiras ricas. Mas havia algo na garota desta foto que não o deixava desviar o olhar. Não era uma beleza glamourosa e polida. Eram aqueles olhos âmbar olhando diretamente para a lente, como se desafiassem o mundo inteiro. O olhar de alguém que se recusava a se curvar, o mesmo enquanto a vida tentava esmagá-la. Ele continuou olhando para a foto por mais tempo do que o necessário. Depois abriu o segundo arquivo sobre Preston Whitmore III, e o que leu fez seus olhos cinzentos ficarem alguns graus mais frios. Advogado sênior,
família privilegiada, esposa filha de um juiz federal. E ele já havia trabalhado para Victor Chen como conselheiro jurídico para transações de lavagem de dinheiro antes de se mudar para sua firma atual. 3 processos de assédio sexual nos últimos 5 anos, todos resolvidos silenciosamente com dinheiro e acordos de confidencialidade. Thorne curvou a boca em um sorriso frio no escuro. Interessante, ele murmurou. Um homem que já serviu a Victor Chen agora estava caçando a filha da mãe que veio a ele pedir ajuda. Ele fechou o arquivo e olhou para a cidade novamente. Esta noite de sábado não parecia que seria tão chata quanto ele pensava. A noite de sábado chegou mais rápido do que Phoebe esperava. E ela estava em frente ao espelho em seu pequeno quarto apertado, com o coração batendo forte, sem saber se era ansiedade, medo ou ambos. O vestido que ela usava pertencia a Nina, sua única melhor amiga da faculdade com quem ainda mantinha contato. Um vestido de noite azul profundo que abraçava seu corpo. Suas costas abertas eram ousadas o suficiente para parecer sensual, sem cruzar a linha da vulgaridade. Nina, que havia trazido o vestido para seu apartamento naquela manhã, junto com saltos prateados e um conjunto simples de joias, e ela praticamente forçou Phoebe a ficar quieta enquanto arrumava seu cabelo e maquiagem, porque sabia que Phoebe nunca faria essas coisas por si mesma. Você está linda, disse Nina quando terminou. Mais bonita do que você pensa. E esta noite você vai fazer aquele desgraçado do Preston se arrepender de ter ousado tocar em você. Phoebe apenas deu um sorriso fraco e agradeceu, sem dizer que não se importava com o que Preston pensava, que ela só queria que a noite acabasse para poder voltar à vida que conhecia. Sua mãe lhe contou sobre o homem que a buscaria. Um cavalheiro misterioso do bar onde ela trabalhava, alguém que concordou em ajudar sem pedir nada. Phoebe não acreditava em coisas assim. Ela não acreditava que alguém pudesse ser gentil o suficiente para ajudar uma completa estranha sem uma agenda. Mas ela não tinha outra escolha, então aceitou. Mas exatamente às 7 da noite, o som de um motor veio da rua abaixo. E Phoebe olhou pela janela para ver um Maybach preto brilhante estacionado em frente ao seu prédio de apartamentos surrado, destacando-se como um diamante em um monte de lixo. Ela nunca tinha visto um carro como aquele na vida real. Apenas em revistas de luxo que folheava enquanto limpava mesas para clientes na lanchonete. Ela respirou fundo. Pegou a pequena bolsa que Nina lhe emprestou e saiu do apartamento com as pernas tremendo um pouco por causa dos saltos e do que a esperava. Quando ela abriu a porta da frente do prédio e saiu, o homem encostado no Maybach se virou para olhá-la. E o tempo pareceu parar por um momento interminável. Thorne Valencia estava lá, em um terno preto perfeitamente ajustado, que se encaixava em seu corpo alto e poderoso. Uma camisa branca impecável sem gravata, com o colarinho aberto o suficiente, mas no cabelo preto curto e arrumado, e olhos cinzentos e frios fixos nela, como se estivesse lendo cada segredo que ela tentava esconder. Uma cicatriz sutil ia de sua têmpora até sua bochecha esquerda. E em vez de torná-lo menos atraente, o fazia parecer perigosamente magnético, como uma pantera negra agachada antes de atacar. Phoebe congelou nos degraus, esquecendo como respirar, esquecendo tudo, exceto o homem caminhando em sua direção com passos firmes e olhos que nunca deixaram seu rosto. Thorne não estava muito melhor, embora mantivesse tudo escondido sob sua familiar máscara de gelo. A foto da câmera de segurança não lhe fazia justiça, ele pensou enquanto a observava ali, na luz amarela do saguão que se derramava atrás dela. O vestido azul profundo destacando sua pele pálida. Seu cabelo castanho preso para revelar a linha elegante de seu pescoço. Ela era mais magra do que ele imaginava. Suas clavículas afiadas sob a pele, como um lembrete das refeições que ela pulou. Mas seus olhos âmbar eram exatamente como na foto, queimando com uma resiliência feroz que ele nunca tinha visto em ninguém. Senhorita Hartwell, ele falou primeiro, porque ela ainda estava parada ali como uma estátua. Eu sou Thorne, o homem a quem sua mãe pediu ajuda. Phoebe piscou como se acordasse de um sonho, deu um pequeno aceno e desceu os últimos degraus com pernas que ela forçou a não tremer. Obrigada por vir, ela disse, sua voz mais calma do que se sentia. Minha mãe me falou sobre você. Thorne não respondeu. Ele apenas abriu a porta do carro para ela e esperou até que ela entrasse antes de dar a volta para o outro lado. Dentro do Maybach, o cheiro de couro de alta qualidade e o leve traço de seu perfume envolveram Phoebe.
fazendo-a sentir como se tivesse entrado em um mundo completamente diferente do mundo surrado em que vivia todos os dias. Eles se sentaram um ao lado do outro em um silêncio tenso enquanto o carro começava a se mover. Nenhum deles sabia o que dizer. Finalmente, Thorne falou, sua voz baixa e uniforme, como se estivesse falando sobre o tempo. Precisamos concordar em algumas coisas antes de chegarmos lá. Eu vou interpretar seu namorado de longa data. Nos conhecemos no trabalho quando vim procurar serviços jurídicos para minha empresa. Sou um empresário. Sou dono da Valencia Industries e operamos em investimentos e imóveis. Você pode me chamar de Thorne e eu a chamarei de Phoebe, se você se sentir confortável com isso. Phoebe assentiu. Uxi tentando gravar cada detalhe em sua mente, mesmo com seus pensamentos girando por causa da proximidade dele. Valencia Industries, ela repetiu. Namorado de longa data, nos conhecemos no trabalho. Entendi. Thorne olhou para ela uma vez, depois voltou a olhar pela janela. Mais uma coisa, ele disse, seu tom mais suave, mas carregando algo pesado por baixo. Se alguém te deixar desconfortável esta noite, você me diz. Phoebe se virou para olhá-lo, surpresa com aquilo, e encontrou olhos cinzentos e frios que continham algo que ela não conseguia nomear. Ela não sabia quem era realmente este homem. Não sabia por que ele concordou em ajudar. Mas naquele momento, ela se sentiu segura pela primeira vez em muitos meses. O Peninsula Chicago brilhava esta noite como um palácio de conto de fadas, com milhares de luzes de cristal penduradas no teto alto, pisos de mármore branco reluzente refletindo a luz dourada e quente, e vasos imponentes de flores frescas de quase 2 metros de altura por toda parte, espalhando uma fragrância rica no ar. A gala anual da Harrison e Associados reuniu centenas de convidados em ternos caros e vestidos de noite deslumbrantes. Advogados, juízes, empresários e até rostos familiares da política. Todos conversando animadamente com champanhe e pratos delicados de comida. Phoebe já tinha visto esse tipo de luxo à distância quando limpava escritórios após grandes reuniões. Mas nunca lhe foi permitido entrar como convidada e a pura opulência quase a fez parar na entrada. Thorne sentiu sua hesitação. Sua mão pousou levemente na parte nua de suas costas, através do corte do vestido. O calor de sua palma se espalhando por sua pele, fazendo-a estremecer, mas também afirmando. Não se preocupe, ele murmurou perto de seu ouvido, baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Você está aqui comigo, e ninguém ousará tocar em você. E olhares no salão de baile se voltaram para ele. Phoebe não entendeu por que aquelas palavras simples a fizeram acreditar nele tão completamente. Mas ela ergueu o queixo e entrou ao lado dele com uma confiança mais firme. Todos os olhares no salão de baile se voltaram para eles no momento em que apareceram. Alguns atraídos pelo vestido azul profundo que destacava a beleza crua e natural de Phoebe. Alguns atraídos pelo homem alto e frio ao seu lado, que parecia ter saído de um filme de máfia. E, acima de tudo, porque ninguém os reconhecia. Sussurros se espalharam pela sala. Quem são eles? Quem é ela? Aquele homem parece familiar. Ele deve ser importante para entrar com essa calma. Phoebe se sentiu exposta sob centenas de olhares curiosos, querendo recuar. Mas a mão de Thorne em suas costas era um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Eles não tinham dado mais do que alguns passos quando Preston Whitmore, terceiro, abriu caminho pela multidão em direção a eles. Seu rosto mantinha um sorriso social educado, mas seus olhos queimavam de raiva ao ver Phoebe chegar com outro homem em vez de sozinha, como ele esperava. Phoebe, ele chamou seu nome com uma voz açucarada que ainda carregava irritação por baixo. Você está aqui. Eu estive esperando por você a noite toda. E quem é este? Phoebe abriu a boca para responder, mas Thorne se moveu primeiro. Ele deu meio passo à frente, posicionando-se ligeiramente na frente dela como um escudo invisível. E encontrou os olhos de Preston com um olhar frio como gelo. Thorne Valencia, ele disse em uma voz baixa e uniforme, sem emoção. O namorado da Phoebe. Muito prazer em conhecê-lo. O impacto do nome Valencia atingiu Preston como um soco invisível no rosto. Sua cor sumiu em uma fração de segundo. O sorriso educado congelou em seus lábios. E Phoebe poderia jurar que o viu tremer antes de se recompor. Vá. Valencia, ele gaguejou. Como em Valencia Industries. Thorne curvou a boca em um sorriso frio que não alcançou seus olhos de aço cinzento. Exatamente, ele respondeu simplesmente.
Vejo que você já ouviu falar da minha empresa. Espero que o que você ouviu tenha sido bom. Preston engoliu em seco. E era óbvio que o que ele sabia sobre a Valencia Industries e a família por trás dela não era nada bom. Especialmente para um homem que já havia trabalhado para Victor Chen e entendia exatamente como o submundo de Chicago realmente funcionava. Naquele mundo, o nome Valência significava poder absoluto e morte para quem ousasse resistir. Wally Preston Whitmore. Terceiro podia ser um predador vil, mas não era estúpido o suficiente para colocar a mão em alguém que pertencia a Thorne Valencia. Claro, claro, ele disse tentando soar normal, mas sua voz estava claramente trêmula. Eu sou apenas um colega da Phoebe na firma. Eu não sabia que ela tinha um namorado. Desculpe por incomodar vocês dois. Thorne não se deu ao trabalho de responder. Ele apenas colocou a mão na cintura de Phoebe e a guiou para passar por Preston. Como se o homem não fosse mais do que um móvel no caminho. Deixando o predador congelado no meio do salão de baile, com o rosto de um verde doentio e as pernas parecendo que poderiam ceder. A noite correu melhor do que Phoebe imaginava, e pela primeira vez em muitos meses, ela sentiu que podia respirar. Thorne interpretou o namorado tão perfeitamente que ela quase esqueceu que era tudo uma encenação. Ele puxou a cadeira para ela, trouxe comida quando ela mencionou qual prato gostava, mas pousou a mão sobre a dela enquanto falava com outros convidados, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles conversaram mais do que ela esperava, sobre coisas pequenas como comidas favoritas e músicas que gostavam de ouvir. E Phoebe se surpreendeu ao se sentir genuinamente confortável ao lado daquele homem frio. Ele ouvia quando ela falava. Realmente ouvia, em vez de fingir como outros homens que ela conheceu. Seus olhos cinzentos fixos nela com uma atenção que a deixou ao mesmo tempo envergonhada e estranhamente aquecida por dentro. Mas tudo desmoronou perto da meia-noite quando Preston Whitmore III apareceu novamente. Desta vez com o rosto vermelho de álcool e os olhos ardendo com a raiva de um homem cuja presa havia sido tirada. Ele bebeu a noite toda para engolir a humilhação de ver Phoebe feliz ao lado de outro homem. E a bebida lhe deu coragem estúpida o suficiente para fazer algo de que se arrependeria pelo resto da vida. Ele foi direto para a mesa de Phoebe e Thorne, empurrou um convidado que estava em seu caminho até o homem tropeçar, e gritou alto o suficiente para todo o salão de baile ouvir. Então, esta é a nossa pequena interesseira, ele cuspiu, cada palavra encharcada de desprezo e embriaguez. Eu estava me perguntando onde você conseguiu este vestido caro. Acontece que você encontrou um homem rico para se agarrar. O salão de baile ficou em silêncio, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. Centenas de olhos se voltaram para a mesa deles com choque e curiosidade faminta. Phoebe sentiu o sangue subir ao rosto, seus ouvidos zumbindo, seu coração martelando enquanto a humilhação a atingia rápido demais para se defender. Olhem para ela, Preston continuou, sua voz ficando mais alta e mais cruel. Uma pequena assistente administrativa falida de repente aparece em um vestido caro ao lado de um bilionário. Quem acreditaria que ela não é uma interesseira? Aposto que ela usou o corpo para conseguir tudo isso. Phoebe se levantou de um salto, seus olhos âmbar queimando e úmidos de raiva e vergonha. Sua garganta se apertou até que nenhuma palavra saísse. Ela queria gritar na cara dele que ele era um nojento. Queria dar um tapa naquele sorriso bêbado para tirá-lo do rosto. Mas seu corpo parecia congelado sob centenas de olhares e os sussurros que começaram a surgir ao redor deles. Thorne permaneceu sentado por um segundo. Seus olhos cinzentos nunca deixaram Preston. E Phoebe poderia jurar que a temperatura na sala caiu alguns graus sob a força de seu olhar. Então ele se levantou lentamente. Um movimento suave como o de uma pantera negra se espreguiçando antes de atacar. E caminhou em direção a Preston com passos firmes que não tinham pressa alguma. Preston parou de falar quando viu Thorne se aproximando. O último resquício de instinto de sobrevivência cortando a névoa do álcool para lhe dizer que ele acabara de cometer um erro fatal. Thorne parou bem na frente dele, perto o suficiente para sentir o cheiro forte de bebida no hálito do homem bêbado, e se inclinou para falar em seu ouvido, em um sussurro frio como gelo. Eu vou dizer isso devagar para que seu cérebro encharcado de álcool possa entender, Thorne disse em uma voz monótona, como se estivesse lendo um boletim meteorológico. Se você abrir a boca e disser mais uma palavra sobre ela, eu vou garantir que você nunca mais abra a boca.
E antes que você decida que isso é uma ameaça vazia, deixe-me lembrá-lo que eu tenho um arquivo completo sobre os 3 casos de assédio sexual que você pagou para silenciar, incluindo os nomes, endereços e depoimentos das vítimas. Uma ligação e tudo estará na primeira página pela manhã. E eu não acho que seu sogro juiz vai gostar de ver seu genro exposto como um pervertido nas manchetes. Preston ficou mortalmente pálido, seus olhos se arregalando de horror ao perceber que o homem à sua frente não apenas conhecia seu passado sombrio. Ele tinha poder suficiente para destruir sua vida em um único suspiro. Preston recuou 2 passos, quase caindo quando seu pé prendeu em uma cadeira, e começou a balbuciar desculpas com uma voz trêmula. Me desculpe, me desculpe. Ele gaguejou como uma criança pega fazendo algo errado. Eu estou muito bêbado. Eu não sabia o que estava dizendo. Por favor, Sr. Valência, não faça nada comigo. Eu nunca mais vou incomodar a senhorita Hartwell. Eu juro. Thorne não lhe dedicou mais um segundo. Ele se virou e voltou para Phoebe, que tremia de emoção, e falou suavemente para que apenas ela pudesse ouvir. Nós vamos embora. Ele colocou a mão nas costas dela e a guiou para fora do salão de baile. Deixando Preston parado como uma estátua no silêncio pesado de centenas de convidados, observando um homem poderoso se desfazer. Thorne não levou Phoebe pela entrada principal. Ele a conduziu por um corredor silencioso até uma ampla varanda com vista para Chicago à noite, onde não havia ninguém além dos dois e das luzes da cidade brilhando como estrelas cadentes sob um céu negro profundo. Phoebe parou no parapeito, as 2 mãos agarrando o metal gelado. E as lágrimas que ela segurou a noite toda finalmente rolaram, imparáveis. Ela chorou pela vergonha de ser humilhada na frente de centenas de pessoas. Chorou de raiva de si mesma por não conseguir revidar. Chorou porque percebeu que não importava o quanto tentasse, aos olhos de alguém como Preston, ela sempre seria nada mais do que uma pequena assistente falida que não merecia respeito. Seus ombros tremiam a cada soluço. Ontem ela se odiava por deixar um homem que acabara de conhecer vê-la tão fraca. Thorne ficou a alguns passos de distância, em silêncio, esperando sem pressioná-la ou mostrar irritação, dando-lhe o espaço para desabafar tudo o que estava carregando. Quando seu choro finalmente começou a se acalmar, ele falou, sua voz mais baixa e mais gentil do que o normal. Você não precisa ter vergonha, ele disse. Você não fez nada de errado. Ele é quem deveria ter vergonha, não você. Phoebe se virou para ele com os olhos vermelhos e úmidos, mechas de cabelo soltas grudadas em suas bochechas molhadas, e perguntou com uma voz rouca pelo choro. Por que você me protegeu daquele jeito? Você nem sabe quem eu sou. Thorne olhou para ela por um longo momento, tão longo que Phoebe pensou que ele não responderia. Seus olhos cinzentos profundos, como se estivesse procurando por algo dentro do olhar âmbar dela. Então ele disse, sua voz leve como um sopro. Não, é porque você merece ser protegida. Apenas 4 palavras simples, mas a maneira como ele as disse fez Phoebe sentir como se alguém tivesse acabado de envolver seu coração sangrando e dito que tudo ficaria bem. Ela ficou ali, olhando para ele, sem saber o que dizer. Sem saber o que deveria sentir por este homem misterioso que entrou em sua vida há menos de um dia. E ainda assim a fez se sentir mais valorizada do que qualquer pessoa em todos os seus 27 anos. Um vento frio varreu a varanda, trazendo o frio de uma noite de outono em Chicago. E Phoebe estremeceu em seu vestido fino de costas nuas. Thorne não disse nada. Ele simplesmente tirou o paletó preto e se aproximou, colocando-o gentilmente sobre seus ombros nus e trêmulos. Quando ele levantou o paletó para cobrir seu pescoço, seus dedos tocaram a pele macia por acidente. E ambos ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Phoebe olhou para ele e ele estava olhando para ela. A distância entre eles era tão pequena que ela podia contar seus cílios grossos e escuros e ver seu próprio reflexo naqueles olhos cinzentos e profundos. Seu coração batia tão rápido que ela temia que ele pudesse ouvir. E ela percebeu que o coração dele batia com a mesma força sob a camisa fina quando seu peito roçou levemente em seu ombro. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Havia apenas o som do vento e as luzes de Chicago piscando abaixo, como milhões de estrelas caídas na terra. Naquele momento, Phoebe soube que algo havia mudado. Um fio invisível havia sido amarrado entre ela e este homem misterioso. E mesmo que ela não soubesse para onde isso a levaria, ela sabia que não era a mesma de antes de entrar naquela noite. Uma semana se passou desde a noite da gala, e Phoebe não conseguia parar de pensar no homem
que colocou seu paletó sobre seus ombros naquela varanda. Ela ainda trabalhava 3 turnos por dia, como sempre. Ainda chegava em casa depois da meia-noite com o cansaço nos ossos. Mas agora, nos raros momentos em que tinha tempo para si mesma, a imagem daqueles olhos cinzentos e profundos surgia e a assombrava. Ela se lembrava do jeito que ele a olhou, do jeito que a protegeu, do jeito que seus dedos tocaram seu pescoço por acidente e enviaram um choque por todo o seu corpo. E ela se pegava imaginando se ele também estava pensando nela. Ou se aquela noite não foi nada mais para ele do que um pequeno ato de caridade que ele já havia esquecido. Preston pediu demissão do escritório de advocacia no segundo dia após a gala, por motivos pessoais que ninguém ousou questionar. E Phoebe não precisava mais viver com o medo de ser assediada. Mas nada disso explicava por que seu peito ainda doía sempre que pensava em Thorne. Na noite de sexta-feira após a gala, quando Miles estava dormindo e sua mãe tinha ido para o turno da noite, Phoebe sentou-se em frente ao seu laptop antigo e digitou 3 palavras na barra de pesquisa. Thorne Valencia. Ela não sabia o que ele estava procurando. Talvez ela só quisesse saber mais sobre o homem que entrou em sua vida e depois desapareceu como um sonho. Mas o que apareceu na tela a deixou congelada. Valencia Industries, a maior empresa de investimentos e imóveis de Chicago. Mas por trás dessa fachada legítima, havia rumores empilhados como sombras. Sussurros de laços com o submundo. A família Valencia, uma das famílias mafiosas mais poderosas da cidade, com uma história que se estendia por décadas. E Thorne Valencia, o herdeiro da 3ª geração, que teria assumido o império aos 18 anos após o assassinato de seu pai. Os artigos não tinham provas concretas, porque ninguém ousava se apresentar para testemunhar. Mas os rumores de rivais desaparecendo sem deixar rastros, de empresas quebrando repentinamente após se recusarem a cooperar. Da influência da família Valencia se espalhando da política para o mundo dos negócios, foram suficientes para fazer Phoebe tremer. Ela fechou o laptop com as mãos trêmulas, seu coração acelerado de medo e algo mais que ela não ousava nomear. O homem que a segurou no vento frio daquela noite era um chefe da máfia. Um homem que toda Chicago temia. E ela deixou seu coração começar a responder a ele como uma mariposa à chama. Ela deveria esquecê-lo. Ela deveria ser grata por sua ajuda e seguir com sua vida como se nunca tivessem se conhecido. Mas algo dentro dela se recusava a deixar sua sombra ir. Na manhã seguinte, Phoebe mal havia acordado após 4 horas de sono quando seu telefone tocou com o nome de Nina na tela. Ela atendeu com a voz ainda grossa de sono. Mas o que Nina disse a fez pular da cama como se tivesse sido picada. Phoebe! Nina gritou no telefone, incrédula. Alguém acabou de pagar o custo total da cirurgia do Miles. Eu verifiquei o sistema do hospital e a conta de $300 mil está marcada como paga integralmente por uma transferência anônima na noite passada. Phoebe ficou congelada no meio do quarto, seu telefone quase escorregando de sua mão. E ela soube instantaneamente quem tinha feito isso. Apenas uma pessoa sabia da condição de Miles. Apenas uma pessoa tinha dinheiro suficiente para cobrir $300 mil sem pensar. Apenas uma pessoa havia prometido à sua mãe que ajudaria por uma noite, e claramente fez muito mais do que isso. Phoebe sentiu seu peito apertar até mal conseguir respirar, sem saber se deveria agradecê-lo ou ficar furiosa, porque não queria dever nada a ninguém, especialmente a um chefe da máfia sobre quem acabara de descobrir a verdade. Ela precisava vê-lo. Precisava olhar em seus olhos e perguntar por quê. Precisava entender por que um homem como ele faria isso por sua família. Naquela noite, em vez de ir para casa após o turno, Phoebe pegou um ônibus para Gold Coast e parou em frente ao salão Obsidiana com o coração batendo forte, determinada a enfrentar o homem que virou sua vida de cabeça para baixo em uma única noite. Phoebe entrou no salão Obsidiana com o coração batendo forte no peito. Ela disse à recepcionista que estava ali para ver sua mãe, Maggie Hartwell, e foi autorizada a entrar. O bar estava mais movimentado do que ela esperava. Cheio de clientes elegantes bebendo e conversando sob a luz dourada e fraca. Mas seus olhos procuravam apenas um homem, e ela soube exatamente onde ele estava no momento em que avistou o canto VIP sombrio na parte mais profunda da sala. Thorne estava sentado lá, como fazia todas as noites, sozinho com seu copo de uísque familiar. E quando seus olhos cinzentos encontraram os olhos âmbar dela à distância, ela o viu franzir a testa em breve surpresa e depois se endireitar em sua cadeira. Phoebe não esperou.
Ela caminhou direto em direção a ele com passos decididos, apesar do tremor em suas pernas, e parou bem em frente à sua mesa com um olhar firme. Foi você, não foi? Ela perguntou sem rodeios. O dinheiro para a cirurgia do meu irmão. 300 mil dólares. Você pagou. Thorne olhou para ela por um longo momento, depois deu um pequeno aceno. Sem negação, sem explicação. Apenas uma simples admissão, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Phoebe sentiu seus olhos arderem. As emoções que ela segurou por dias subindo como uma enchente prestes a romper. E ela disse com uma voz que tremia, mas não se curvava. Eu não te pedi isso. Minha mãe só pediu para você ajudar por uma noite, não para pagar para salvar meu irmão. Eu não quero dever a você nem a ninguém. Thorne se levantou da cadeira. Ele era uma cabeça mais alto que ela, e a proximidade a forçou a inclinar o rosto para cima. Mas ela não recuou, mesmo com o coração batendo como um tambor de guerra. Isso não é uma dívida, ele disse. Sua voz baixa e gentil o suficiente para que ela tivesse que se esforçar para ouvi-la através do jazz distante. É algo que eu quis fazer. Ninguém me forçou. Ninguém pediu. Eu fiz porque eu quis. Por quê? Phoebe perguntou, seus olhos úmidos e fixos nos olhos cinzentos dele, que não pareciam tão frios como antes. Por que você se importa com a minha família assim? Quem é você para fazer essas coisas? Ela ficou em silêncio por um segundo, depois falou novamente. Mais baixo, mas não menos firme. Eu sei quem você é agora. Eu pesquisei sobre você. Eu sei que você é da máfia. Eu sei que você é o chefe da família Valência, o homem que esta cidade inteira teme. Thorne não reagiu. Seu rosto permaneceu calmo, como se ela tivesse acabado de mencionar o tempo, em vez do segredo mais sombrio de sua vida. E ele apenas perguntou com uma voz uniforme. E você tem medo de mim? Phoebe queria dizer sim. Queria se virar e correr, e nunca mais olhar para trás para se proteger deste homem perigoso antes que fosse tarde demais. Mas o que saiu de sua boca foi a pura verdade que ela não podia negar. Eu deveria ter medo, ela disse, sua voz quebrando. Eu sei que deveria me virar e correr e te esquecer como se nunca o tivesse conhecido. Mas eu não consigo. Eu não consigo parar de pensar em você. Naquela noite na varanda, no jeito que você me olhou como se eu fosse algo precioso. Agora não uma pequena assistente falida que qualquer um poderia humilhar. E eu me odeio por isso. Thorne se aproximou. Perto e o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume quente e o leve cheiro de uísque em seu hálito. E ele levantou a mão para tocar sua bochecha, como se temesse que ela se quebrasse se ele usasse qualquer força. Você sabe por que eu fiz tudo isso? Ele perguntou, sua voz rouca, como se estivesse dizendo algo que ele não acreditava que diria. Porque você é a primeira luz que eu vejo depois de tantos anos vivendo na escuridão. Porque seus olhos me olham como um ser humano, em vez de um monstro. Porque desde aquela noite eu também não consigo parar de pensar em você. Não importa o quanto eu tenha tentado. As lágrimas de Phoebe escorreram por suas bochechas, sobre os dedos dele em sua pele. E ela não sabia se estava chorando de medo, de felicidade ou de ambos. Você não deveria amar ninguém, ela sussurrou. E eu não deveria amar alguém como você. Thorne abaixou a cabeça até sua testa tocar a dela, suas respirações se misturando. E ele disse com uma voz baixa como um suspiro. Eu sei, mas eu parei de fazer o que eu deveria há muito tempo. Então ele a beijou, gentil e devagar, como se temesse que ela desaparecesse se ele se apressasse. Um beijo terno, mas desesperado. O beijo de duas almas solitárias que acabaram de se encontrar em um mundo escuro e implacável. Phoebe fechou os olhos e o beijou de volta. Não pensando mais no certo e no errado ou nas consequências. Apenas sabendo que nos braços deste homem perigoso, ela se sentia mais segura do que em qualquer lugar que já conheceu. Rumores de que Thorne Valencia tinha uma fraqueza se espalharam pelo submundo como fogo em grama seca. E Victor Chen foi o primeiro a decidir usá-la. Victor esperava por uma chance de derrubar Thorne há anos, desde que o pai de Thorne estava vivo e as duas famílias eram inimigas juradas. Mas a família Valencia era muito forte e Thorne era muito cuidadoso. Então Victor não conseguiu encontrar uma brecha. Agora, quando soube que o chefe mais frio de Chicago estava apaixonado pela filha de uma zeladora pobre e até gastou 300 mil dólares para pagar as contas do hospital da família, Victor soube que esta era a chance de uma vida.
Ele não mirou em Phoebe porque sabia que Thorne a protegeria como um tesouro. Em vez disso, ele foi atrás do elo mais fraco, Maggie Hartwell, a mãe mais velha, sem ninguém para protegê-la, quando voltava para casa sozinha à noite nas ruas vazias de Chicago. Maggie foi sequestrada em uma noite de quarta-feira, logo depois de sair do salão Obsidiana após seu turno. 2 veículos presos a forçaram a entrar em um beco, e tudo aconteceu tão rápido que ela nem teve tempo de gritar. Quando Thorne recebeu a ligação de Victor Chen à meia-noite, a voz de Victor estalou com triunfo pelo telefone. Sua zeladora está comigo. Se você a quer viva, venha para o cais número 7 sozinho em 1 hora. Traga qualquer pessoa e ela morre. Thorne estava em sua cobertura com o telefone tremendo em sua mão de raiva. Seus olhos cinzentos ficaram tão frios que poderiam ter congelado a sala inteira. Phoebe estava ao seu lado, porque eles passaram cada momento que podiam juntos desde o primeiro beijo, há 2 semanas. E ela viu a mudança em seu rosto com o medo crescendo em seu peito. Minha mãe, ela sussurrou, sua voz tremendo enquanto Thorne encerrava a ligação e a olhava com dor nos olhos. Eles levaram minha mãe, não foi? Thorne não mentiu para ela. Ele assentiu e pegou as 2 mãos dela nas suas quentes mais fortes. Eu vou trazer sua mãe de volta. Ele disse com uma determinação feroz e uma promessa que não podia ser quebrada. Eu prometo a você, não importa o custo, não vou deixar que ela se machuque. Phoebe chorou e se agarrou a ele, implorando para que ele não fosse sozinho. Mas Thorne apenas beijou sua testa e disse para ela confiar nele. E então saiu pela porta. O que Victor não sabia era que Reed Sullivan vinha observando cada movimento da equipe de Shen por semanas, após descobrir que eles estavam planejando algo. Mas quando Thorne chegou ao cais número 7 sozinho, como exigido, os 20 atiradores de Reed já haviam cercado o local secretamente, por todas as direções, esperando pelo sinal. O cais no meio da noite estava frio e deserto, com apenas a luz amarela e fraca de postes de luz antigos se derramando sobre a água negra e oleosa. Victor estava lá com mais de 1 dúzia de atiradores ao seu redor, e Maggie estava amarrada, ajoelhada no chão, com a boca selada com fita adesiva. Seus olhos velhos, cheios de medo e também de arrependimento, enquanto observava Thorne caminhar em sua direção. Thorne Valência veio sozinho, como combinamos, Victor zombou. Mas você acha que eu vou deixá-la ir? Você e ela vão morrer aqui esta noite. Thorne não respondeu. Ele apenas olhou para Maggie com um olhar firme e então deu o sinal a Reed. Tiros irromperam como um trovão, quebrando o silêncio da noite. Balas gritando de todas as direções enquanto os homens de Reed saíam de trás de contêineres e cantos escondidos, transformando o cais em um campo de batalha encharcado de sangue. Thorne se lançou em direção a Maggie no caos, protegendo-a com seu próprio corpo. Quando um dos homens de Victor apontou uma arma para eles e puxou o gatilho, a bala atravessou o ombro esquerdo de Thorne. Ele cerrou os dentes contra a dor lancinante, mas não soltou Maggie. Ele continuou a cobri-la até que os últimos tiros cessaram. Victor Chen jazia imóvel no chão com uma bala na cabeça. Sua equipe desmoronou em um instante, enquanto os sobreviventes jogavam suas armas e se rendiam. Reed correu para Thorne com preocupação estampada em seu rosto. O sangue encharcava a camisa branca de Thorne, uma poça vermelha escura se espalhando pelo concreto frio. Mas Thorne não se importava com seu próprio ferimento. Ele apenas desamarrou Maggie e a ajudou a se levantar, perguntando se ela estava bem, com uma voz fraca e esgotada pela perda de sangue. Maggie se agarrou a ele e soluçou, sem se importar que o sangue dele estivesse encharcando suas roupas. E ela perguntou entre soluços, por que você arriscaria sua vida por mim assim? Eu sou apenas uma velha zeladora que ninguém conhece. Thorne deu um sorriso fraco, seus olhos cinzentos já escurecendo pela perda de sangue, e respondeu em um sussurro que ainda carregava uma sinceridade crua. Olha, porque você é a mãe da mulher que eu amo. Então ele desabou nos braços de Maggie, enquanto o som da sirene de uma ambulância ficava mais alto, correndo em direção ao cais. 2 anos depois, o salão Obsidiana ainda era tão radiante como sempre, sob suas luzes douradas e fracas e suas luxuosas cadeiras de veludo preto. Mas uma coisa havia mudado completamente. A mulher atrás do bar não segurava mais um esfregão. Ela dirigia a equipe com a autoridade calma de uma verdadeira proprietária. Maggie Hartwell, agora com 60 anos, havia se tornado a proprietária legal do Salão Obsidiana. Um presente que Thorne colocou em suas mãos como agradecimento
por lhe dar a coisa mais preciosa deste mundo, uma família. Ela não precisava mais ficar acordada até tarde esfregando o chão ou se preocupar com o aluguel no final do mês. Em vez disso, ela dedicava seu tempo a cuidar do bar como se fosse seu próprio filho e esperava pelas noites em que sua família se reuniria. O Frank Morrison ainda estava ao seu lado como conselheiro e a amizade deles havia se transformado silenciosamente em algo mais profundo, algo que nenhum dos dois tinha pressa em nomear. Esta noite era especial porque toda a família estaria junta na mesa do canto VIP, onde tudo começou 2 anos atrás. Phoebe entrou no bar grávida de 4 meses, sua barriga arredondada sob um elegante vestido azul claro. Seu rosto mais brilhante do que nunca, olhos âmbar brilhando de felicidade, bochechas coradas com uma cor saudável. Ela não era mais a garota magra e sem sono que trabalhava em 3 empregos como há 2 anos. Agora, ela havia concluído a faculdade de finanças que um dia foi forçada a abandonar e estava trabalhando na divisão de finanças legais da Valencia Industries como gerente. Thorne caminhava ao lado de sua esposa, uma mão protetoramente em suas costas e a outra segurando sua mão com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer no momento em que a soltasse. Ele ainda era frio para o mundo exterior, mas quando olhava para Phoebe, aqueles olhos cinzentos se suavizavam em algo tão quente e gentil que as pessoas que o conheciam antes mal podiam acreditar no que viam. A cicatriz em seu ombro da bala daquela noite havia cicatrizado, deixando apenas uma linha tênue, um lembrete do preço do amor e da coragem. Alianças de platina brilhavam nos dedos de ambos. Eles estavam casados há 1 ano, em uma pequena cerimônia com apenas a família e os amigos mais próximos. Thorne havia se afastado gradualmente do lado ilegal da família Valencia, entregando a maior parte para Reed Sullivan, enquanto se concentrava nos negócios legítimos e, mais do que tudo, na pequena família que construiu. Miles entrou correndo no bar com um sorriso brilhante em seu rosto saudável. 21 anos agora, totalmente recuperado após sua cirurgia cardíaca bem-sucedida. E atualmente em seu 3º ano no MIT, com o mesmo desempenho excepcional de sempre. Ele abraçou sua irmã com força, depois apertou a mão de seu cunhado com respeito e gratidão genuínos, porque sabia que sem este homem, ele não estaria aqui. A família se sentou na mesa do canto VIP, a mesma mesa onde 2 anos antes, Maggie pegou a mão de um estranho e implorou para que ele salvasse sua filha. O ar estava quente e cheio de risadas enquanto eles pediam bebidas e compartilhavam histórias da vida cotidiana. Maggie olhou para Thorne com emoção nos olhos e disse: "Sabe, se eu soubesse naquela noite que você era um chefe da máfia, eu nunca teria ousado abrir a boca para te pedir ajuda. Eu teria ficado com tanto medo que nem conseguiria olhar nos seus olhos, muito menos pegar sua mão e implorar." Thorne curvou a boca em um sorriso raro que apenas esta família via, e ele respondeu com uma voz calorosa: "Ainda bem que você não sabia, porque se soubesse, eu não teria tido a chance de conhecer Phoebe, e minha vida ainda estaria afogada na escuridão, como costumava ser." Phoebe pegou a mão de sua mãe e a mão de seu marido, seus olhos âmbar brilhando com lágrimas enquanto dizia: "Mãe, você viu algo nele que ninguém mais viu. Você olhou através da casca fria e viu o coração quente por baixo. É por isso que você ousou apostar tudo em um estranho. E você estava certa." Maggie enxugou as lágrimas e sorriu de felicidade, olhando ao redor da mesa onde sua filha, seu filho, seu genro e o neto que logo chegaria estavam reunidos. E ela sabia que cada ano de dificuldade e sacrifício havia sido recompensado. Thorne olhou para sua nova família com um olhar que nunca pensou que poderia ter. O olhar de um homem que finalmente encontrou a paz após uma vida de tempestades. Ele pensou em sua mãe, na promessa que fez há muito tempo, ao lado de uma cama de hospital, de que se tornaria um bom homem. Mas se pela primeira vez em quase 30 anos, ele sentiu que havia cumprido essa promessa de uma maneira que nunca poderia ter imaginado. Porque às vezes a luz chega ao lugar mais escuro, não para ser engolida, mas para guiar o caminho. E a escuridão aprende a amar a luz, não se tornando mais brilhante, mas deixando a luz alcançar os cantos esquecidos que estiveram escondidos por tanto tempo. A história de Thorne e Phoebe nos lembra que o amor pode criar raízes nos lugares mais inesperados, ou que um único ato de bondade, por menor que seja, pode mudar uma vida inteira. E que nunca devemos julgar uma pessoa apenas pela aparência ou pelo que o mundo sussurra. Maggie era apenas uma pobre zeladora.
mas ela tinha olhos que podiam ver através da alma humana. E esses olhos salvaram um espírito perdido que se afogava na escuridão da solidão e da confiança quebrada. Se você sentiu que esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos novos vídeos todos os dias. Por favor, deixe aí, mas... Só deixe seu like e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Porque cada like e cada compartilhamento é uma poderosa fonte de motivação que nos ajuda a continuar trazendo histórias significativas e comoventes. Como você se sente sobre esta história? Ela te lembra de algo em sua vida real? Por favor, deixe um comentário abaixo para que possamos ouvir os sentimentos honestos do fundo do seu coração. Nós sempre lemos e valorizamos cada comentário, porque vocês são a inspiração que nos mantém seguindo nesta jornada de contar histórias. Finalmente, desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e pacífica e um coração cheio de amor todos os dias. Obrigado por dedicar seu tempo para assistir. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.